Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Reencarnado em Vikings. Capítulo 71. Logo após a colheita, outro período de treinamento intenso e preparação para o ataque começou. Marquei uma reunião com meu RID e expliquei a eles qual seria o objetivo do nosso ataque. Mostrei a eles os lugares marcados no mapa de madeira. Eles ficaram um pouco assustados e surpresos porque dessa vez não navegaríamos ao longo da costa, mas em mar aberto. Desta vez, Flock deveria parar de construir navios e começar a produzir bestas com outros carpinteiros. Tínhamos 34 navios no momento, mas estávamos com falta de tripulações completas. É por isso que ordenei que Leif visitasse os assentamentos conquistados e procurasse voluntários. Enviei Eric com uma proposta semelhante ao rei Harald. Eu também levaria 2 tripulações completas de meus escravos eslavos. Depois de resumir para este momento, eu poderia enviar 22 navios. No entanto, também tive que deixar o povo para defender o Kattegat. Então, dos 22 navios, 18 eram mais realistas e era bastante na série. O ataque de arranhar a Lindisfarne com apenas um navio, mas o mosteiro não foi o suficiente para mim. Meu objetivo era Fit Abbey, Duran, Eshan Abbey, Lindisfarne e finalmente conhecer o rei Aelle. Meses se passaram. Leif retornou com 30 voluntários. O rei Harald se comprometeu a enviar 2 navios, graças a Eric que lhe contou sobre o sucesso de nossos ataques. A barriga de Lagertha já estava grande e a data do parto se aproximava. Se eu tivesse calculado corretamente em março ou abril eu deveria ser pai novamente. Irsa fez 2 anos este ano. Embora eu estivesse tentado a ir embora antes como marido exemplar, decidi fazê-lo depois do parto. E no início de abril nasceram gêmeos, um menino e uma menina. Demos os nomes de Rena, Raven e Arne, Eagle, a nossa filha em homenagem ao pai de Lagertha. Lagertha estava muito exausta depois de dar à luz, então fiquei mais alguns dias, mas também estava ansiosa para fazer uma incursão. Ter um bebê de 2 anos e gêmeos recém-nascidos em casa seria um pesadelo. Lagertha não ficaria sozinha, ela teria a ajuda de Sigge e o de Frida. Também pedi ajuda à esposa de Eric e Elisef para cuidar da casa. Somente em meados de abril, quando minha esposa recuperou as forças, eu já podia partir para a Inglaterra. Infelizmente nossa despedida não foi íntima, por mais algumas semanas Lagertha estará dolorida demais para fazer SEs. Mas felizmente sua garganta não estava dolorida. Minha frota consistia em 21 navios, 19 meus e 2 do rei Harald. O vento e o clima estavam bons para nós. Usando uma Sunstone e uma Samboard, de alguma forma conseguimos manter o curso certo, embora eu não saiba por qual milagre. Você acha que conseguiremos chegar à Terra? Flock com certeza estará à nossa frente ou abaixo de nós, mas definitivamente encontraremos alguma terra. Você não acredita que meus navios vão resistir? Acredito que você é o melhor construtor naval que conheço. Risos, deve funcionar. Os melhores navios e Risos, o melhor construtor de barcos. A Risos. Não vou dizer a ele que só conheço 2 construtores navais, ele e seu pai. Depois de 3 dias no mar, vimos a terra. Eu não tinha certeza se era a Inglaterra. E se fosse a Inglaterra, qual parte da costa? A maneira mais fácil é desembarcar na praia e procurar um assentamento e perguntar aos moradores locais. Somente meu navio atracou na costa, o resto, por precaução, foi esperar no mar, se estamos a mais de 50 quilômetros do destino. Não faz muito sentido desembarcar aqui e depois ir a pé para lá. Depois de algumas horas de caminhada disfarçado de padre, me vi em uma pequena vila de pescadores, mas ninguém sabia latim lá, e eu não conseguia entender muito da língua local. A única coisa que me restava era procurar mais. Quando escureceu e minha busca não teve sucesso, decidi voltar para o barco e navegar para o norte ao longo da costa. Só no dia seguinte nos deparamos com o estuário de um rio e edifícios. Depois de um rápido reconhecimento da área, descobrimos que tivemos sorte. Era a abadia de Fit. Era difícil esconder nossa presença. 21 barcos tinham desembarcado. Ouvimos o barulho do sino que anunciava o perigo. Ordenei que meus homens se reunissem na praia e os dividi em 4 grupos de mais de 300 pessoas cada. 2 grupos foram em direção à abadia, os outros 2 eu enviei para verificar a área e se encontrassem algum assentamento, eles os incendiariam. 2 horas depois, a abadia foi conquistada. Meus homens começaram a tirar os tesouros, a levar os animais e os cativos. Eu estava sentado por perto, planejando nossa marcha mais para o norte, e trouxeram alguns monges até mim. Mas eles não estavam dispostos a cooperar. Vou lhe fazer algumas perguntas agora, se você vai mentir ou não vai contar. Vou pegar o cadáver de Santa Hilda e jogar seus ossos no mar ou transformar seu crânio em um pinico. Você não sabe o que é um pinico? Ou vou mandar meu povo foder suas órbitas oculares. Choveram insultos sobre mim, Satanás, diabo, pagão, filho da puta. Só quando viram que o corpo do santo tinha sido trazido. Eles responderam a todas as minhas perguntas. Graças às informações deles, eu sabia que também havia a abadia de Artlepool no caminho para Duran. Quando eles não eram mais necessários, ordenei que fossem mortos. Ainda há muitas cidades pela frente e haverá uma oportunidade de capturar escravos. Jarulf, o que faremos agora? Tesouros e alimentos já estão nos navios? Sim. Estamos esperando as pessoas que enviei retornarem. Então embarcaremos nos navios e navegaremos para o norte até a próxima abadia. Jaro, haverá alguma mulher lá? Não sei, mas acho que encontrarão algo com peitos. Capítulo 72.
Estávamos sentados perto de uma das muitas fogueiras que tinham sido acesas. Uma ovelha estava assando no espeto que seria a nossa ceia. Além de mim, Arne Caolho, Flock e Rolo. Sem estava sentado conosco um garoto de não mais que 17 anos, que todos chamavam de Pussy. Era seu primeiro ataque e ele fez o melhor que pôde, mas é difícil obter a aprovação dos guerreiros mais velhos. Ouvi a conversa deles com diversão, e depois de um tempo fui atraído para a troca deles. Jarwolf, por que todo mundo está me chamando de covarde? Porque você não tem barba, Sam, e se você não tem barba, provavelmente você também não tem um pau. Eu tenho um pau. Sam, é para isso que serve a barba, então você não precisa dizer. As pessoas que enviei para limpar a área retornaram algumas horas depois. Trouxeram alguns saques e escravos. Ordenei que os homens fossem mortos e as mulheres mantidas. Várias mulheres foram para cada um dos barcos. Nas próximas horas, antes de chegarmos à abadia, meus homens serão entretidos a bordo. A abadia de Fit inteira já estava em chamas quando deixamos a costa. Seguimos para o norte para nosso próximo alvo. A abadia de Artlepool ficava a uns 70 quilômetros de distância. Não deveria levar mais de 4 horas para chegar lá. Não foi preciso muito esforço para conquistar a abadia. Os tesouros foram transferidos para o navio e os monges foram ordenados a serem mortos. Embora eu não tenha olhado para o nosso saque, ambos os lugares eram ricos, e era apenas a ponta do iceberg. Meu próximo destino era Duran, 30 quilômetros a nordeste. Deixamos as ruínas e o fogo para trás, cada assentamento, cada casa. Até mesmo uma única cabana caiu em nossa presa. Levamos a maioria dos civis conosco, a menos que fossem muito velhos ou muito jovens. Em um dia capturamos 2 abadias e um assentamento. Centenas de pessoas morreram por causa de nossas lâminas, e muitas estavam em nosso cativeiro. Segundo os cronistas, um ataque a Lindisfarne causou choque e horror entre o povo da Inglaterra. Eu iria causar uma impressão ainda maior. Depois de algumas horas de descanso, seguimos em direção à abadia de Esham. O que faremos agora? No meu mapa há mais 2 lugares que valem a pena visitar, o mosteiro na ilha e o castelo do rei destas terras. Você quer atacar o castelo? Rainhar, não atacaremos o castelo, pediremos ao rei deles que nos pague e em troca navegaremos para longe. Ele é tão fraco assim? Ele não vai tentar nos matar? Claro que ele vai tentar, e eu tenho que me trocar. Todas as minhas roupas estão cobertas de sangue, tudo está pegajoso, e como está Tora? Melhor, mas ainda não totalmente recuperada do parto, mas tenho 2 filhos fortes e saudáveis. Podemos sair daqui agora, o teto da abadia vai desabar em um momento, e ainda temos que chegar aos navios o mais rápido possível. Olhei para trás, as chamas acrescentavam romantismo ao cenário, rajadas suaves de vento balançavam os corpos de 19 monges pendurados nas árvores. No caminho de volta nos deparamos com mais algumas construções, mas elas pareciam abandonadas às pressas. É possível que os moradores tivessem nos notado antes ou tivessem visto as chamas. No dia seguinte, chegamos à praia, onde nossos navios estavam localizados. Infelizmente tivemos que tirar um dia de descanso, desde nossa chegada à Inglaterra. Na maioria das vezes marchamos de um lugar para outro, ou atacamos quando já estávamos neste lugar. Depois de algumas horas de navegação, vimos a ilha e o mosteiro. Mas também fomos notados, ouvimos o toque do sino. Chegamos à praia, alguns do meu povo ficaram para guardar os escravos. O resto foi para o mosteiro. O portão de madeira estava fechado, mas bastou um chute mais forte e ele se abriu na nossa frente. O lugar parecia deserto, gansos e galinhas andando livremente, mas não havia sinal de pessoas. Fui em direção à capela, a porta estava fechada, mas através dela era possível ouvir muitas vozes rezando em latim. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in caelo e in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis odii. Edimit nobis debita nostra, sicut e nos dimittimus debitoribus nostris, e nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amém. Arrombar a porta não foi problema. No momento em que a porta caiu no chão, ouvimos os gritos de monges assustados. Entrei com algumas pessoas e vimos 20 ou 30 homens ajoelhados no chão. À primeira vista não vi nenhum rosto familiar aqui. Você sabe o que fazer com eles, fazê-los sentir que estão morrendo. Levei Rainhar e Yuan a Egearne comigo. Verificamos cada prédio que passamos. Os monges se esconderam debaixo das camas, um se escondeu em um baú. Também vi Rolo tirando o monge do banheiro. Fomos com Rainhar e Arne Caolho para outra capela, havia vários tesouros. Também vimos um jovem monge, talvez com 20 anos. Por favor, não me mate, não me mate. Rainhar e Arne ficaram surpresos, o monge falava nossa língua. Eu sabia da existência de Ateustan. Rainhar perguntou de onde o monge conhece nossa língua, a resposta foi a mesma da série. Ateustan uma vez viajou com seu professor para países do norte e tentou converter dinamarqueses ao cristianismo. Rainhar, nós o levaremos conosco. Ele nos ajudará a manter os escravos disciplinados. Eu não tinha certeza se deveria matá-lo ou poupá-lo, mas ainda tenho muito tempo para tomar essa decisão. Quando saímos da capela, essa visão aterrorizou nossa nova prisão. Corpos separados de monges, mãos e pés jaziam no chão. Um deles sem uma perna estava rastejando em nossa direção. Peguei meu machado e acabei com o monge rastejante. Sangue espirrou em minhas roupas. Porra, não tenho outro troco, e não posso encontrar o rei, parecendo um sem-teto. Quando retornarmos aos navios, darei minhas roupas para lavar para um dos escravos.
Lindisfarne foi conquistada. Capítulo 73. Rei Aela, Ealdorman e Edgar. Ponto de vista. Meu senhor, pessoas locais vieram ao castelo para nos informar que um grande grupo de guerreiros está saqueando o reino e capturando seu povo. Ealdorman e Edgar. E quem são essas pessoas? Sabe-se alguma coisa sobre elas? Escocesas? Ainda não sabemos disso, meu senhor. O Ealdorman Vigeia foi verificar as informações que recebemos, mas só encontrou assentamentos e abadias queimados. Os monges foram assassinados. Esses bárbaros não pouparam nem mulheres, nem crianças, nem velhos. Sabemos o que eles querem, se vieram aqui para fazer guerra ou apenas para nos roubar. Meu senhor, pelo comportamento deles, parece que vieram apenas para saquear. Como eles são apenas ladrões, a Etelvu reunirá tropas, os rastreará e os enviará para o inferno, onde eles pertencem. Envie esta ordem para meu irmão. É fim do ponto de vista. De longe, vimos a coluna de fumaça acima de Lindisfarne. Em um ataque, conseguimos destruir os lugares mais importantes de culto cristão. Mas agora nossa direção era o castelo de Bamburgh, lar dos reis da Nortúmbria, e é hora de adquirir riquezas de verdade. O castelo ficava a 15 quilômetros ao sul do mosteiro, não deveríamos levar mais de 1 hora para chegar lá, então decidi passar algum tempo conversando com um monge. Qual é o seu nome, monge? Ateustan, meu senhor. Então me escute, Ateustan, você será nosso tradutor. Nós vamos visitar o rei dessas terras e precisamos nos comunicar de alguma forma. Falha na comunicação pode levar à guerra. Então, monge, você tem que se esforçar. O destino deste reino está sobre seus ombros. Sim, meu senhor. Sim, meu senhor. Não, meu senhor, nada de diversão com você. Mas saiba da minha boa vontade, escolha uma mulher que esteja no navio e divirta-se. Nunca sabemos quando vamos morrer, então aproveite enquanto pode. Senhor, o que acontecerá com todas essas pessoas? Meu amigo Ateustan, nós os levaremos para o nosso país e os ofereceremos todos aos nossos deuses, ou não faremos nada. Infelizmente, ele não aceitou minha oferta, mas eu o provoquei por um tempo, um jovem virgem na companhia de um grupo de vikings. Em toda a sua vida ele não ouviu tantas piadas sujas como durante esta curta jornada. Chegamos à costa a alguns quilômetros do castelo. Ordenei que meu povo acampasse, também ordenei que construíssem uma cerca. Completassem com a construção de cavalos frísios e cavassem no lado oeste das covas dos lobos com varas afiadas. Também enviei 2 grupos de 200 pessoas para reconhecimento e que eles queimariam os assentamentos ao redor, sinalizando assim nossa chegada. 2 horas depois, ambos os grupos retornaram, levando com eles prisioneiros, o chefe dos camponeses, mas também havia alguns soldados, como se viu. Um dos grupos esbarrou em 100 pessoas, um esquadrão de soldados sob o líder do irmão do rei Aele. A maioria deles morreu, mas várias pessoas foram capturadas, incluindo o próprio irmão do rei. Decidi escrever uma carta ao rei, mas infelizmente não tinha caneta, tinta ou papel. Dê-me um homem gordo, amarre-o numa árvore e amordace-o. Depois de alguns momentos, o sortudo escolhido foi tratado de acordo com minhas instruções. Também levei Ateustan comigo para traduzir, embora não fosse necessário, eu ia escrever em latim. Rasguei as roupas do homem para revelar suas costas, peguei a faca e comecei a escrever. Caro rei Aele, lamento anunciar que você age como um cavalo assustado. Você faz as letras tortas. Mais um momento e você estará livre. Um pouco de paciência. Você acha que cortar letras nas costas é uma tarefa fácil? Que seu irmão foi capturado por nós, ele não está em perigo neste momento, mas isso pode mudar. Quanto seu irmão vale para você? Isso foi escrito cansativo, e eu não era um bom calígrafo e as letras eram muito superficiais em alguns lugares, mas com certeza alguém no castelo seria capaz de ler. Ateustan ficou horrorizado com minha ideia para a letra, mas ele só precisa se acostumar com isso. O homem foi solto e só tivemos que esperar por uma resposta. Enquanto isso, ajudei com a fortificação do acampamento. 3 horas depois, 4 cavaleiros se aproximaram do nosso acampamento. Fui com o monge Hagan, Flock e Yuan Aegiarne para cumprimentá-los. Meu nome é Lord Edgar, gostaria de saber com quem estou lidando e se Lord Aetelvu está são e salvo. Meu nome é Ulferickson, e eu sou Jaro dessas pessoas. O irmão do rei ainda está vivo, mas não sabemos por quanto tempo. É claro que podemos libertá-lo por uma pequena taxa. O rei Aela convida você e alguns de seus homens para negociar. A condição é a falta de armas. Claro que concordamos, mas se seu rei planejou algo, de seu castelo só sairá uma pilha de pedras fumegantes. E meu povo matará todos os prisioneiros e saqueará o reino inteiro. Diga isso ao seu rei, Lord Edgar. Chegaremos ao castelo amanhã ao meio-dia. Os mensageiros partiram e eu retornei para preparar o campo de batalha e fortificar o acampamento. Na série de TV, o rei Aele concordou em pagar o resgate, mas quando ele tinha o suficiente para negociar, os homens do rei atacaram o acampamento. Rei Aela, Ealdorman Edgar. Ponto de vista. Meu senhor, quais são suas próximas ordens? Haverá uma festa amanhã, somente após as negociações tomarei as decisões finais, mas reúna todas as tropas, de todas as guarnições, até mesmo da fronteira norte. Amanhã ganharemos algum tempo durante as negociações. Ulferickson, você se arrependerá do dia em que veio ao meu reino. Eu entendo, senhor. É fim do ponto de vista. Capítulo 74. Eu, Flock, Ranhar, Rolo, Arnica Olho, Thorstein, Toshid e um monge fomos encontrar o rei. Por que estamos levando esse padre conosco? Você conhece a língua deles.
Flock, eu sei latim, e a língua deste reino muito pouco, e segundo, eles não precisam saber que nós os entendemos. Deixe-os pensar em nós como bárbaros estúpidos. Eu não confio nesse padre, ele tinha que ser morto. Se ele nos trair, ele morrerá, mas se ainda for útil, ele viverá. Bamburgh e os arredores do castelo lembravam uma típica vila medieval. Casas de madeira, animais andando livremente pelos becos, embora fossem mais como estradas de lama, sujeira e fedor. O castelo e a muralha ao redor eram feitos de pedra e davam a impressão de serem sólidos. Nós montamos nossos cavalos através do portão, e Ealdorman Edgar nos cumprimentou e nos pediu para descer dos cavalos. As notícias de nossos feitos e chegada chegaram aos moradores locais que começaram a se reunir para nos ver. Rostos severos dos habitantes, hostilidade nos olhos, vários homens cuspiram em nossa direção. O Ealdorman Edgar percebeu isso e, não querendo aumentar o conflito e despertar nossa antipatia, ordenou aos guardas que punissem esses homens. Tive que desviar o olhar, não gosto de ver as pessoas sendo espancadas, se outra pessoa as espanca. Então fomos levados ao castelo, as tochas nos corredores davam pouca luz, havia um tapete vermelho no chão. A cada poucos metros havia um guarda armado. Na sala do trono, felizmente, havia muito mais velas. O rei Ael estava sentado em seu trono, 2 homens armados e um bispo estavam ao lado dele. Havia também uma dúzia de outros homens na sala. Suspeitei que fossem nobres locais ou oficiais da corte. O Ealdorman Edgar entrou no centro da sala. Senhor, este homem é Ulfericsson e seus homens. Eles estão acompanhados por um monge que capturaram. Ele conhece a fala deles. Sim, Ulfericsson já ouviu esse nome antes. Estamos felizes que você tenha decidido falar conosco. Ateustan traduziu cada palavra. O rei olhou para mim com ódio aberto nos olhos, e eu olhei para ele com certa diversão. Apenas o Ealdorman Edgar quebrou o silêncio sinistro. Senhor, talvez devêssemos convidá-los para um banquete. Perdoe-me, vamos festejar juntos e depois conversaremos. Fomos levados para as mesas onde a comida estava esperando. O rei foi buscar sua família. Flock, esta mesa é muito bem feita, Thorstein. Assim como suas mulheres, Flock. Risadinha, de repente todos se levantaram e o rei entrou no salão. Ulfericsson. Deixe-me apresentar-lhe minha esposa Ealive, meu filho Ecgberith e minha filha Judith. Flock assustou seu filho com seu comportamento pateta. Arnica Olho queria dar-lhe uma cerveja para beber, e o resto dos meus homens nem sequer olhou para o rei e sua família, mas apenas comeu. Eu estava orgulhoso deles. Eles não tinham que fingir ser bárbaros, eles eram. Não prestei atenção nas crianças, mas a rainha era definitivamente meu tipo. Bem, sem seios grandes, mas meu membro agiu como um cavalheiro. Levantou-se para que ela pudesse sentar. Pedi a Ateustan que traduzisse minhas palavras para a rainha. Vejo que o rei guarda os tesouros mais lindos no castelo, talvez depois do banquete a senhora me mostre, os arredores e muito mais. Minhas palavras fizeram meu povo rir, o rei pareceu zangado e a rainha envergonhada. Mais comida foi trazida para o salão, meu povo atacou como lobos famintos, o bispo se levantou e começou a rezar, e com ele o resto dos cristãos. Alguns monges começaram a cantar, o que surpreendeu meu povo. Eles nunca tinham ouvido esse tipo de música antes. Quando terminaram, os homens do rei começaram a comer. Arnica Olho, que barulhos horríveis. O Tostit, eles são estranhos. Flock e Caolho começaram a olhar para os pratos de cerâmica. Flock os cheirou, mordeu e então os quebrou na mesa. Arne quebrou o prato contra sua cabeça, outros começaram a fazer o mesmo. Todos nos olharam como se fossemos selvagens. Dei o sinal de Ateustan para traduzir minhas palavras. Rei, por que não conversamos? Bem, o que você quer em troca da libertação do meu irmão e do meu reino? Eu, pessoalmente, ficaria satisfeito com sua esposa, rei, mas preciso pensar em meus homens, 2.000 libras em ouro e prata. O corredor estava cheio de gente, as pessoas olhavam na nossa direção. Você pode repetir? Acho que não ouvi. 3.000 libras em ouro e prata, ou 2.000 e sua esposa. Sentei-me novamente e comecei a comer. Os guardas do castelo começaram a se aproximar de nós. Majestade, coloque seus cães na coleira. Não somos muitos, mas... Peguei a faca da mesa e a joguei no bispo, a lâmina cravada nas costas da cadeira a alguns centímetros de sua cabeça. Pessoalmente prefiro alvos menores, como a cabeça de um bebê. O rei Ael não era tolo e entendeu minha ameaça. Nós podemos perecer, mas seu herdeiro também. Ele conteve sua guarda com um gesto de mão. Concordo, Ulfericsson, mas primeiro quero que você liberte meu irmão. Rei, se houver ouro, haverá um irmão. Se não houver ouro, não haverá irmão. Você deve me dar tempo para acumular essa quantidade de ouro e prata. Concordo, rei. Ulfericsson, até que eu receba o resgate, seus homens devem permanecer no acampamento e não podem atacar meus súditos. É justo. Você tem minha palavra. De repente, um homem se levantou da mesa. Senhor, devemos aceitar a palavra dos pagãos? Depois de um curto período de tempo e consulta com o bispo. Ulfericsson, temos mais uma condição. Um de vocês tem que ser batizado. O monge traduziu as palavras do rei para o meu povo, o que causou uma explosão de risadas. Depois de um tempo, Rolo se levantou da mesa e disse: Serei cristão. Capítulo 75. A busca por petróleo levou a uma descoberta surpreendente. No final de 2020, durante a exploração por satélite de campos de petróleo na região norueguesa de Rogaland, a tumba foi descoberta por acidente. A tumba provavelmente data do século IX. É um raro enterro de navio.
Um grupo de arqueólogos da Universidade de Oslo, liderado pelo professor Larsson, foi enviado ao local. Após análise cuidadosa e entrada na tumba, foi apresentada a teoria de que Ulf Eriksson poderia estar enterrado nela. Embora a figura de Ulf Eriksson não precise ser lembrada aos nossos leitores, suas realizações meio lendárias, meio históricas são objeto de muitos debates históricos. Vale a pena mencionar seus filhos. Yrsa Sotorrada, orgulhosa, a filha mais velha de Ulf Eriksson, que de acordo com registros históricos, em 804 se tornou a esposa do rei dos Obodritas, Slavomir. Durante sua noite de núpcias ela matou seu marido e com a ajuda do exército de seu pai, forçou as tribos locais a obedecer. Graças a isso, uma aliança do norte e do leste foi criada, que por muito tempo resistiu à cristianização. Herna Coalbrough, que recebeu o maior mercado de escravos europeu em Dublin e junto com toda a cidade de seu pai como presente de casamento. Ela liderou muitos ataques aos reinos da Inglaterra e da Espanha. Entre 799 e 805, quando Ulf Eriksson estava conquistando a Escandinávia, muitas pessoas estavam procurando um novo lugar para viver. Um grupo de refugiados da Dinamarca descobriu a Islândia e se estabeleceu lá. Quando tudo parecia estar indo na direção certa e as pessoas encontraram um novo lugar para viver, um dos filhos mais novos de Ulf Eriksson, Bjorn, o Vermelho, em 820 tomou o poder na Islândia. Seus descendentes sentaram-se em vários tronos europeus, seja por casamento ou conquista. Embora as dinastias tenham começado a declinar ao longo do tempo, elas tiveram um tremendo impacto na história da Europa. Capítulo 76. No dia seguinte, o rei, a rainha, toda a corte e nosso grupo de vikings esperavam na margem do rio o batismo de Hroll. O bispo, acompanhado por 2 padres, entrou no rio com Hroll e iniciou o sacramento. Senhor, Pai Santo, Deus Todo-Poderoso e Eterno, expulsa o demônio e seus semelhantes desta pessoa. Da cabeça, do cabelo, do cérebro, da sobrancelha, das orelhas, das narinas, da boca, da língua, da garganta, do pescoço, do peito, do coração, dos pensamentos, das palavras e das ações. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Multidão. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Multidão. Amém. A bispo, batizai-vos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O bispo fez o sinal da cruz e mergulhou a cabeça de Hroll no rio. O batismo em si não me interessou. Fui até o rei e a rainha, 2 guardas bloquearam meu caminho. Eu instruí a Teostan a traduzir minhas palavras. Vossa Majestade não precisa ter medo de mim. Se eu quisesse matá-la não precisaria chegar tão perto. O batismo aconteceu, nossa parte do contrato foi honrada. Senhora, você está deslumbrante, estou apenas esperando o momento em que ficaremos sozinhos. O rei ficou furioso com minhas palavras para sua esposa. Ele queria dizer algo, mas antes que ele dissesse, eu me virei e comecei a andar em direção ao meu povo. Majestade, ouro e prata. Estamos esperando. Rei Aele, Ealdorman e Edgar. Ponto de vista. Meu senhor, de acordo com suas instruções, nosso povo está vigiando o acampamento dos noruegueses. Não sabemos seu número exato devido ao grande número de prisioneiros no acampamento. Não me importa o que você não sabe, mas o que você descobriu? Eles não têm cavalaria, apenas infantaria e arqueiros. Eles cavaram fossos do lado oeste do acampamento, mas os mascararam mal. Não há armadilhas desse tipo na frente e no leste. O acampamento é cercado, mas mal guardado. Não há disciplina nem obediência. Eu não esperava outra coisa de um bando de ladrões. Parece que vamos nos livrar deles bem facilmente. Como estão nossas tropas? Meu senhor, em 2 dias eles estarão todos lá, um total de 1000 soldados. Carroças e baús vazios já estão preparados. Quando os noruegueses forem coletar o resgate, então atacaremos. Sim, você e Vigeia comandarão este exército. E eu juro por Deus e todos os seus anjos que Ulf Eriksson e os pagãos que ele comanda serão punidos por todos os pecados e crimes que cometeram contra meus súditos. É fim do ponto de vista? Hroll e Flock não conseguiram se comunicar um com o outro desde que foram batizados. Um viu isso como uma boa piada, o outro viu isso como uma traição aos deuses. Eles eram como crianças. Reuni algumas pessoas e expliquei a elas que deveriam reforçar discretamente nossas defesas, preparar bestas e discretamente espalhar os pés de galinha pela frente e pelo leste. Os dias seguintes passei com a Teostan, que me ensinou o idioma. Ele também queria me ensinar algo sobre o cristianismo nessa ocasião, mas quando falei várias citações da Bíblia em latim, ele entendeu que era apenas uma espécie de cortina de fumaça para confundir o inimigo. Jarulf, carroças de prata e ouro chegaram. Escolha 2 escravos, deixe-os ir verificar o conteúdo dos baús, escolha aqueles com famílias, se eles resistirem você sabe o que fazer. Fiz sinal para meu povo ficar alerta. Depois de um tempo, 2 escravos se dirigiram para as carroças. Todos esperaram tensos, menos eu. Na série as caixas estavam vazias, eu não tinha motivos para acreditar que seria diferente agora. Os escravos abriram os baús e de repente começaram a correr em direção ao acampamento, apenas para serem mortos pela cavalaria depois de alguns metros. Fiz sinal para meu povo se preparar. A cavalaria queria atacar pela frente. A cavalaria lançou um ataque a cada metro percorrido, a carga ganhava força e velocidade. Mas de repente os cavalos começaram a tropeçar, fazer sons aterrorizados, jogar cavaleiros, pisotearam pessoas caídas no chão. Antes que a cavalaria chegasse ao nosso acampamento, sua formação foi quebrada. O pé de galinha provou ser muito eficaz, mesmo que o cavaleiro controlasse o cavalo. O cavalo estava ferido de qualquer maneira e estava perdendo velocidade e mobilidade.
Dei a ordem de atacar, e 300 homens avançaram, matando os feridos e atacando os cavalos. Ao mesmo tempo, fomos atacados por infantaria e arqueiros do leste. Primeiro, ordenei que o besteiro e o arqueiro atirassem no inimigo que se aproximava. Escudos não eram úteis em confrontos com bestas. Arcos também cobravam seu preço de morte. O oponente respondeu com um ataque de seus arqueiros e uma dúzia dos meus homens caíram no chão. Eu não sabia se eles estavam feridos ou mortos. A infantaria inimiga tentou romper nossas fortificações, mas não foi uma tarefa fácil. A situação se tornou muito caótica. 300 dos meus homens estavam lutando com os remanescentes da cavalaria. Dei a ordem para o resto dos meus homens atacarem a infantaria inimiga. As lutas duraram mais 2 horas, somente quando o ataque deles quebrou completamente, o oponente começou a recuar. Eu não ia desperdiçar minhas forças na perseguição, apenas meus arqueiros dispararam mais alguns tiros. Meus homens andavam pelo campo de batalha e matavam os feridos, cortavam as cabeças dos oponentes. Não importava se ele ainda estava vivo ou já morto. Não sei o número exato de soldados inimigos, mas ele perdeu mais de 400 homens nesta batalha, e conseguimos capturar o Ealdorman Edgar e Vigeia. Minhas perdas são 250 feridos ou mortos. Embora a batalha tenha sido vencida, a quantidade de perdas era difícil de aceitar. Embora meu povo tenha treinado muito, durante a batalha eles frequentemente esqueciam o que estavam aprendendo e paravam de pensar logicamente. Um dos pontos positivos da batalha foi que eles adquiriram um pouco mais de experiência, e que haveria carne de cavalo em todas as refeições durante alguns dias. Capítulo 77. Ordenei que o irmão do rei e 2 Ealdormans fossem trazidos ao meu lugar. Seu rei, ele não cumpriu sua palavra, embora tenhamos cumprido o contrato. Você até banhou um de nós no rio. Meu irmão. Seu irmão sacrificou você. Se ele acha que os muros da cidade e o castelo vão salvá-lo da minha ira, ele é um tolo. Em vez de ouro e prata, ele nos enviou baús vazios. Nós os enviaremos de volta cheios. Solte-me. Eu vou convencer meu irmão. Sem mim você perderá a vantagem. O que restará para você depois disso? Você não conquistará a cidade e o castelo. Apontei minha mão para as balistas que estavam sendo preparadas. Eu sempre tenho isso. Peguei o machado e fiz o sinal da cruz em sua testa. Chamei alguns do meu povo. Corte-os em pedaços pequenos, começando pelos pés, depois coloque suas carcaças em baús, junto com as cabeças dos soldados. O rei nos forneceu muita carne de cavalo, e nós lhe forneceremos um tipo diferente de carne fresca. As caixas foram carregadas em uma carroça e enviadas em direção ao castelo. Algumas horas depois, ordenei que reunissem pessoas e preparassem uma marcha até o castelo. Restavam apenas feridos no acampamento e uma dúzia de pessoas para proteger os escravos. Levamos 2 balistas conosco. Não havia utilidade delas na batalha, mas elas seriam perfeitas para destruir o portão da cidade. A cidade e o castelo estavam preparados para nossa chegada, o portão estava fechado, guardas e arqueiros nas muralhas. Colocamos ambas as balistas a uma distância de 250 metros do portão, além do alcance das flechas inimigas. Carregamos 2 flechas com linhas presas a elas para serem usadas como arpão. Dispare. Os arpões de 30 quilos avançaram em direção ao portão com grande velocidade. Ouvimos apenas o som de madeira quebrando, mas as flechas não pararam no portão. Perfuraram-no, e apesar de perderem velocidade, continuaram voando. Meus homens rapidamente agarraram as cordas e começaram a puxá-las. Estávamos com pressa para que nenhum dos guardas as cortasse. Só por precaução, mandei recarregar e ajustar as balistas. Levou alguns minutos e mais 2 arpões estavam prontos para disparar. Dispare. Desta vez, além do som de madeira quebrando, também ouvimos gritos de pessoas, provavelmente tentando cortar os arpões anteriores ou de alguma forma reforçar o portão. Depois de entrar na cidade, veremos alguns espetos. Outro grupo do meu povo agarrou as cordas e começou a puxá-las. Vários minutos depois o portão cedeu. Eu queria ter levado alguns escravos comigo para fazer deles uma bucha de canhão de batedor, mas naquela época não eram tão populares as armadilhas instaladas nos portões. Ataque, o rei e sua família devem ser capturados vivos, o resto você pode matar. O portão era fácil de abrir, mas poderia ser caro obtê-lo. Enviei meus besteiros sob a cobertura de escudos de infantaria para limpar as passagens. Os arqueiros nas muralhas tentaram impedir, mas sem muito sucesso. 2 saraivadas de bestas e a passagem estava quase limpa, o resto seria completado pela infantaria. 2 horas depois, recebi a informação de que o castelo é uma cidade e que o castelo foi capturado, assim como o rei e sua família. Quando entrei na cidade, senti cheiro de sangue e carne queimada. Os corpos do meu povo, os soldados do rei e os habitantes da cidade jaziam no chão. Os corpos do meu povo não eram muitos. Em alguns lugares vi grupos de vikings cercando uma mulher, e cada um deles esperava sua vez, se ela fosse bonita. Os menos atraentes despertavam menos interesse. Arnica-olho organizou uma competição de tiro. Eles colocaram um alvo na cabeça do homem, beberam cerveja após cada tiro e então atiraram em. Quem acertasse o homem tinha que beber um barril inteiro de cerveja como punição. Fui ao castelo, na sala do trono o rei Aele, sua esposa, 2 de seus filhos e algumas pessoas da corte estavam me esperando. Sentei-me em seu trono, coloquei sua coroa, sinalizei ao meu povo para me trazer o filho do rei. O menino estava assustado, tentou resistir, mas estava fraco demais para isso. Príncipe, eu só quero falar com você, consultá-lo sem medo. Quando alguém dá uma palavra e depois a quebra, alguém assim tem honra. Suspiro não.
Fala alto, garoto. Não. Certo, existe alguma lei ou punição neste reino para tais pessoas? Suspiro, corta. Mais alto, ninguém pode te ouvir, o futuro rei deve ter uma voz forte. Corte a língua. Eu olhei para o rei. Majestade, seu herdeiro será um rei justo, sem hesitar, ele disse que você não tem honra e que deve ter sua língua cortada, justiça para todos. Peguei a faca e coloquei no pescoço do garoto. A rainha se separou do meu povo, correu para o trono, caiu de joelhos e implorou para que eu não machucasse seu filho. Não o machuque. Eu farei o que você quiser. Você está me oferecendo seu corpo? Se é isso que você quer então, sim. Bela dama, por que você está me oferecendo algo que é meu afinal? Se eu quiser ir para a cama com você, ninguém vai me impedir. Eu estava em um dilema sobre o que fazer com eles. O rei Aele me odiava e me matar era perfeitamente lógico, mas sem ele. O rei Egbert pode ficar mais forte mais rápido. Tendo um forte aliado, rival no norte, ele era mais cuidadoso em suas ações. Eles estavam separados apenas por Mércia e ambos sentiam vontade de conquistar este reino. A diferença era que o rei Aele era menos ganancioso e menos astuto. Capítulo 78. Olhei para a rainha. Rainha Ealive, terminaremos nossa conversa em outra sala, só nós dois. Levantei-me do trono, joguei a coroa no chão e fui em direção à saída da sala do trono. A rainha hesitou, mas se levantou e me seguiu. Abri a primeira porta, era uma sala de estar. Alguns móveis, algumas decorações, nada que chamasse minha atenção. A rainha entrou no cômodo depois de alguns segundos e fechei a porta. Moça, você vai se despir ou eu devo ajudá-la? Ealive engoliu em seco, lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela começou a se despir. Primeiro ela tirou o cachecol que era adornado com um arco dourado, então começou a desfazer os vestidos, mas então parou. Rainha, você não vai machucar meus filhos? O que quer que eu faça, você não tem influência sobre isso. Posso prometer que não vou machucá-los e depois mudar de ideia. Posso fazer qualquer coisa. Acho que ela entendeu que a única chance de eles não se machucarem era que eu ficaria satisfeito. Ela começou a se despir, alguns momentos depois estava nua na minha frente. Ela tentou esconder o rosto olhando para o chão, eu andei até ela, agarrei seu queixo e o levantei. Você tem um corpo lindo, não precisa ter vergonha dele, mas agora eu quero que você entenda uma coisa. Seu marido é um tolo, ele quebrou a palavra e subestimou o adversário. Agora outros pagam pelos erros dele? Deslizei minha mão sobre seu seio. Se eu poupar seu marido quando deixarmos este reino, ele provavelmente ordenará que você mate. Você não verá seu filho se tornar um homem, sua filha crescerá. Você não conhecerá a sensação de ser avó. O orgulho de seu marido não permitirá e seu orgulho a matará. Eu estava brincando com os seios dela o tempo todo. Ela baixou a cabeça novamente e eu a ouvi soluçando. Fiquei atrás dela, coloquei meus braços ao redor dela e comecei a sussurrar em seu ouvido. Meu caro Ealive, Northumbria não precisa ter um rei, mas pode ter uma rainha. Se você apenas quiser. Claro, não será fácil, mas se você for forte você pode fazer isso. Desculpe, minha senhora, eu voltarei para você em breve, mas eu tenho que dizer algo ao meu povo. Saí da sala e discretamente chamei Thorstein, que estava na sala do trono. Thorstein, escute, em alguns instantes você retornará à sala do trono e dirá que estava me procurando, mas estou ocupado. Você ouviu a rainha gemer de alegria como se estivesse no céu. O monge deve traduzir isso para o rei. Entendeu? O Thorstein, sim. Então espere mais um momento e volte para lá. Voltei para o quarto, a rainha estava parada no mesmo lugar onde a havia deixado. Novamente me aproximei dela, a abracei, coloquei minha mão em seu peito. Já estou de volta, espero que tenham sentido minha falta. A rainha começou a chorar. Vejo que você não está com vontade. A mulher deveria estar feliz que foi isso que eu a escolhi. Bem, vista-se e retornaremos para seu amado marido e se necessário eu juro pelos meus deuses que não dormi com você. Eu queria levá-la para a cama, mas ela provavelmente me odiaria mais, e ela poderia ser muito mais útil como uma rainha do que uma amante. Mas antes que ela se vestisse, eu não podia negar a mim mesmo o prazer de apalpá-la um pouco mais. Poucos minutos depois, voltamos para a sala do trono. Thorstein assentiu para mim. Quando o rei Aele viu sua esposa, ele ficou furioso. Rei, puta babilônica. Vai fritar no inferno. Pra quem te quis abrir as pernas? Talvez esses sacanas não sejam meus, puta. Eu podia ver no rosto dela que as palavras dele a machucavam muito. Ela queria se sacrificar pelo filho, e era chamada de vagabunda, e ela nem traiu o marido. E se foi contra a vontade dela? Fui até o rei Ael com um sorriso zombeteiro no rosto. Posso jurar pelos meus deuses que não dormi com sua esposa. Desta vez sua explosão foi ainda maior, mais insultos choveram sobre a rainha e até mesmo sobre seus filhos. Peguei a coroa que eu tinha jogado antes. Fui novamente até o rei Aele. Adeus. Cortei sua garganta com a ponta afiada da coroa. A rainha gritou de terror, fui até ela e coloquei sua coroa manchada de sangue em sua cabeça. Gotas de sangue começaram a escorrer por seu rosto, ela parecia tentadora. Você é a rainha e deve garantir o futuro de seus filhos. Eu também lhe darei um presente, nós só levaremos 2.000 libras de prata e ouro. Eu também libertarei alguns prisioneiros, e direi a eles que você os comprou. Eu também deixarei os restos mortais dos santos. Mas lembre-se de uma coisa, você pertence a mim. Seu marido experimentou minha raiva, você não quer experimentar isso. Fizemos como eu disse, pegamos 2.000 libras de objetos de valor e moedas, libertei 300 escravos, a maioria de alta linhagem, alguns camponeses e soldados.
Deixei os artesãos para mim. Carregamos tudo nos navios e nos preparamos para retornar. As barcaças da tripulação foram concluídas por escravos. 2 dias depois, zarpamos de volta para Kattegat. Eu não sabia se a rainha Ealive conseguiria lidar com isso, mas ela tem uma chance. O tesouro não ficou vazio, e tem a lealdade de um grupo de nobres, soldados, camponeses e da igreja para recuperar os ossos dos santos. Ela é regente apenas até que seu filho atinja a maioridade, mas o tempo dirá. Capítulo 79. Demorou alguns dias para chegar em casa, o vento estava favorável como sempre, e o mar estava calmo. Deixamos o Kattegat há menos de um mês, e agora voltamos mais ricos do que nunca. Em teoria, ainda temos quase toda a temporada de raids pela frente, mas seria melhor ficar em casa, treinar pessoas e fortalecer minha posição na Escandinávia. Quando navegamos para o porto, fiquei surpreso com a presença de muitos Nar. Infelizmente isso dificultou nossa chegada ao cais e muitos navios tiveram que esperar na fila para descarregar. A divisão do saque estava planejada para o dia seguinte. E dessa vez ninguém estava me esperando na praia. Peguei minha mochila e fui para casa. No caminho muitas pessoas me cumprimentaram, também perguntaram sobre o ataque. Algumas pessoas também descobriram sobre a morte de seus parentes. Fui recebida de volta em casa por Mira Sigd e Elise F. seu marido Eric. Acontece que Lagerta estava dormindo depois de uma noite difícil. Aparentemente os gêmeos a mantiveram acordada. Troquei algumas palavras com as mulheres, contei sobre o ataque. Por que tantos navios mercantes no porto? Aconteceu alguma coisa? Eric, é obra de Skard depois que ele recentemente recebeu mercadorias do Oeste em troca de calcário. Espalhou-se a notícia de que Kattegat enriqueceu e vale a pena negociar com ele. Bem. Eric, vá até o porto e anuncie aos mercadores que amanhã haverá muitas mercadorias e escravos para venda. Então eles não vão embora ainda, porque vão se arrepender depois. Eric, como foi o ataque? Pelo que você disse, concluo que foi bom. Você verá amanhã quando o saque for dividido, desta vez não são 100 ou 200 libras de prata, mas milhares de libras. Você verá por si mesmo amanhã. Também perguntei a Mira se algo suspeito ou estranho estava acontecendo na casa. Ela respondeu que além de algumas coisas novas que apareceram de repente na casa, nada mais. Eu também disse a ela que ela cresceu e logo eu terei que encontrar um marido para ela. Em resposta ela me mostrou alguns sinais. Eu não sei quem lhe ensinou tais palavras. Havia punições para crianças que jurassem que suas línguas seriam lavadas com sabão. No caso de Mira, ela teria que lavar as mãos. Também fui ver como os gêmeos mudaram neste mês. Eles dormiram profundamente em seus berços. Pareciam saudáveis, cresceram e não vi nenhuma outra mudança em sua aparência. Olhei para eles novamente, e não há motivo para ter vergonha, mas também não tenho nada do que me gabar. Lagerta dormia em nossa cama, sem saber da minha presença. Eu me despi silenciosamente e deitei ao lado dela. Não foi uma boa ideia. Assim que fiz isso, Lagerta pulou da cama. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, levei uma pancada na cabeça. Eu não conseguia gritar sem acordar os gêmeos. Tinha que falar em voz bem baixa, quase um sussurro. Você quer matar seu marido? Você está planejando se tornar uma jovem viúva rica? Lagerta. Você me assustou. Fique feliz por eu não ter uma faca ou uma espada em mãos. Quando você voltou e como foi o ataque? 1 hora atrás, talvez um pouco mais. O melhor de todos os ataques até agora. Muito ouro, prata e escravos. Você não está feliz em me ver? Lagerta. Estou feliz, mas estou cansado. Não dormi a noite toda. Arne começou a chorar, ele acordou Reina e então os dois começaram a chorar. Eu não queria cansar minha esposa mais, ela parecia realmente cansada. Eu tive dificuldade em fazê-la voltar para a cama e continuar dormindo. Disse a Sigrid para levar Irsa para uma caminhada até o porto ou algum outro lugar para manter a casa quieta. Sentei-me à mesa da cozinha e pedi a Hilde para me dar algo para comer e beber. Ela estava usando um vestido longo e escuro que combinava bem com seu cabelo ruivo. Ela me trouxe uma refeição. Hilde, não sei porquê, mas de alguma forma eu nunca perguntei quantos anos você tem. Hilde, 27, senhor. Como foi sua vida aqui no mês passado? Hilde, bem. A senhora Lagerta, ela não fica brava, ela não grita comigo. Coloquei minha mão na nádega de Hilde e comecei a massageá-la suavemente e tocá-la. Percebi que seu corpo se encolheu. Hilde apertou os lábios, mas não se moveu. Lentamente comecei a puxar seu vestido para cima para colocar minha mão por baixo. Sua pele estava quente e agradável. Eu estava acariciando. Hilde apoiou as mãos na mesa, mas sua boca ainda estava apertada e ela não fez barulho. Depois de alguns minutos acariciando-a dessa forma, senti Hilde ficando pronta. Suas mãos estavam cerradas em punhos, seus olhos estavam fechados e ela provavelmente inconscientemente se curvou mais e parecia convidativa. Levantei-me da cadeira, abaixei as calças e joguei o vestido de Hilde sobre suas costas. Não demorou muito para eu terminar. Mais alguns momentos e enchi a Hilde com minha semente. Quando levantei minhas calças, vi Lagerta parada na entrada da cozinha. Nós te acordamos? Se sim, não foi de propósito, mas já que você está aqui, pode se juntar a nós. Capítulo 80. Lagerta não parecia zangada, ela estava apenas surpresa. Costumávamos falar que eu teria uma escrava de cama e minha esposa não se opôs. Olhei novamente para Lagerta e antes que ela respondesse ao meu convite para brincar,
Caminhei até minha esposa, puxei-a para mim, levantei-a e sentei-a na mesa. Lagerta estava com vontade, mas não era por causa das minhas carícias. Ela teve que nos observar por mais tempo, e a visão de mim e o de fazendo na mesa a excitou um pouco. Na série Lagerta também gostava de mulheres. Agora eu tinha que bater no ferro enquanto ele estava quente. Quem joga alto tem que vencer. Sua posição nesta casa está mudando, Yudi. A partir de hoje você é uma escrava de cama, minha e da minha esposa. Quando eu estiver fora, você deve tornar a vida dela mais agradável, e eu lhe ensinarei como. Lagerta, você não me pergunta o que eu penso? Acabei de ver o que você pensa, minha querida esposa. Yudi, você entendeu? A Yudi, sim, senhor. Ótimo, agora me dê um banho e limpe a cozinha. Minha esposa fez uma bagunça aqui. Amanhã você não terá tarefas domésticas. Vou levar 1 ou 2 novos escravos para dentro de casa, e eles terão que obedecer a você também. Então você tem que ficar de olho neles. Tudo aconteceu tão rápido que Lagerta não conseguiu dizer sua opinião, principalmente porque ela ainda estava deitada nua na mesa e não havia se recuperado totalmente. Yudi começou a preparar um banho para mim e minha esposa teve que voltar para cima para verificar se os gêmeos tinham acordado. Quando meu banho estava acabando, Sigrid voltou de uma caminhada com Yrsa. Quando a vi, não tive certeza se ela era minha filha ou o monstro do pântano. Ela lutou com o porco na lama e perdeu? Eu sei que crianças se sujam facilmente, mas agora seria mais fácil esperar a lama secar e então lascá-la. Sigrid, jogue esse porquinho na banheira, a água ainda está morna. Para minha filha foi mais uma oportunidade de brincar. Lavei rapidamente a lama dela. Você é igual à sua mãe quando visitei a casa dela pela primeira vez. Ela parecia a mesma. As roupas sujas foram deixadas na banheira, enrolei Yrsa em uma toalha e a carreguei para o quarto dela. Troquei-a por uma roupa diferente e a coloquei na cama e para fazê-la dormir mais rápido comecei a cantar para ela. Acho que ela estava cansada porque não precisava de muito tempo. Então fui para o quarto, tive que dormir depois do ataque, dormir no navio por alguns dias é exaustivo. Lagerta estava alimentando Arne naquele momento. Espero que tenham gostado do nosso relaxamento da tarde? Lagerta, você planejou. Não, eu queria uma mulher, você estava dormindo, e Yudi estava na cozinha, e então quando você gostou foi espontâneo. Você está nos observando há muito tempo? E Lagerta, alguns minutos. O que vai acontecer quando ela engravidar? Se a criança não for reconhecida pelo pai, ela terá o mesmo status da mãe, ela também será escrava. Tal criança pode ser morta ou vendida. Lagerta, não estou perguntando sobre hábitos, mas o que você fará? Eu aceitarei uma criança assim, mas você não precisa temer. Arne é meu filho primogênito e herdeiro, e todos os meus filhos serão reis e rainhas. E Lagerta, você me promete isso? Claro, e mesmo assim você se tornará rainha. Laerta colocou Arne em seu berço, Revna dormia pacificamente no outro. Ela se virou para mim, sentou no meu colo, abriu seu vestido. E Lagerta, eu sei que você gosta, eu posso te alimentar. Eu não podia recusar tal convite, mas tínhamos que fazer silêncio para não acordar as crianças. Na manhã seguinte acordei revigorado como nunca, tomei meu café da manhã rapidamente. Hoje dividimos os despojos e tenho que planejar as próximas conquistas. A Noruega é o mais importante agora, tendo o país inteiro. Terei um exército maior para as próximas operações. Há também o tópico de treinar meu exército. As perdas na Inglaterra foram grandes porque eles não conseguiram manter a disciplina.